49ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Adriano Testa, primeiro secretário, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Adriano Testa, Alexandre Batista de Oliveira, Cássia Bispo de Almeida, Claudecir Pascoal, Cristian Leandro Guimarães, Edinaldo Barbosa Pereira, José Jairo Mesquiato, Luiz Aparecido Fregolente, Marcos Rogério Moraes, Patrícia de Oliveira Barreto, Poliana Caroline Quirino, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Primeiramente, submeto ao plenário da necessidade ou não da leitura da ata da sessão ordinária realizada em 9 de fevereiro de 2026. Os favoráveis à não leitura e aprovação da ata da sessão anterior permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovada a não leitura da ata por unanimidade dos senhores vereadores, a ata fica à disposição dos senhores na Secretaria da Casa. Só dizendo que a ausência do vereador Val Girioli, nosso companheiro que passou por um procedimento médico e não está presente na sessão. E desejamos para ele uma boa recuperação. Um abraço ao nosso querido Val Girioli. Passaremos para a leitura das matérias do expediente, constando do seguinte. Ofício número GP 52/2026. Barra Bonita, 11 de fevereiro de 2026. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 6/2026, de 3 de fevereiro de 2026, protocolado nesta Prefeitura sobre o número 1175/2026, que encaminhou o requerimento número 1/2026, de autoria do vereador Claudecir Pascoal, aprovado na sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2026, onde solicita complemento das informações prestadas em resposta ao requerimento número 81/2025, diante da ausência de individualização das despesas e da falta de vinculação objetiva entre documentos e eventos. Estamos encaminhando a Vossa Excelência CD-ROM, contendo as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Turismo, constantes de nosso processo. Atenciosamente, Manuel Fabiano Ferreira Filho, Prefeito Municipal. Um ofício em resposta ao vereador Claudecir Pascoal está à disposição também dos demais vereadores na Secretaria da Casa. Projeto de Lei número 3/2026-L. Assegura às pacientes do direito à presença de acompanhante em consultas, exames e procedimentos realizados em estabelecimentos de saúde públicos e privados, no município da Estância Turística de Barra Bonita e da outras providências. Artigo 1º. Fica assegurado às pacientes o direito à presença de acompanhante durante a realização de consultas, exames e procedimentos de saúde, inclusive aqueles que envolvam sedação ou anestesia, nos estabelecimentos de saúde público e privados situados no município da Estância Turística de Barra Bonita. Artigo 1º, parágrafo 1º. O acompanhante será de livre escolha do paciente. Segundo, o direito previsto no caput poderá ser restringido de forma excepcional quando houver justificativa técnica devidamente fundamentada pelo profissional responsável pelo atendimento, relacionada à segurança do paciente, do acompanhante ou ao adequado funcionamento do procedimento, devendo tal justificativa ser registrada por escrito no prontuário. Artigo 2º. Os estabelecimentos de saúde públicos e privados deverão adotar medidas necessárias para garantir o cumprimento desta lei, observadas as normas sanitárias e protocolos clínicos aplicáveis. Artigo 3º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento de saúde privado às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízos das demais sanções civis, administrativas e penais cabíveis. Primeiro, a advertência.
Segundo, multa a ser fixada entre 50 e 200 unidades fiscais do município, UFM, dobrada em caso de reincidência. Artigo 1º. A aplicação das penalidades observará processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Segundo, os valores arrecadados com a aplicação das multas previstas nesta lei deverão ser destinadas e programadas a ações voltadas à promoção da saúde e proteção dos direitos das mulheres do âmbito municipal. Quarto, o descumprimento da lei por servidores públicos municipais será apurado nos termos da legislação estatutária aplicável, sem prejuízo das demais responsabilizações cabíveis. Artigo 5º. Os estabelecimentos de saúde deverão afixar em local visível e de fácil acesso ao público aviso informando o direito previsto nesta lei, contendo, no mínimo, os seguintes dizeres: é direito da paciente ter acompanhante durante consultas, exames e procedimentos de saúde. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2026. Cássia Bispo de Almeida, vereadora. Está em discussão como objeto de deliberação o projeto de lei número 03/2026L, de autoria da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgerioli, e o projeto será encaminhado às comissões. Requerimento. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que informe esta Casa de Leis a respeito do denominado piscinão da Coab, o seguinte: primeiro, por qual motivo o local não está sendo aberto para o uso da população, ou alternativamente, informe como o espaço vem sendo atualmente utilizado. Desde quando o espaço deixou a ser disponibilizado ao poder público para a utilização da piscina? 3. Quais foram os motivos que ensejaram a interrupção do uso público? 4. Se há previsão para a reabertura do local à população, especificando eventual cronograma. 5º. Se o espaço encontra-se atualmente em condições adequadas de uso. 6º. Em caso negativo, informe quais problemas estruturais, sanitários ou administrativos foram identificados. 7º. Se há servidores designados para zelar pelo local. 8º. Quantos funcionários estão atualmente responsáveis pela manutenção, vigilância e conservação do espaço? Vereador Claudecir Pascoal. Requerimento dele. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, boa noite a todos. Estou fazendo esse requerimento porque eu estou sendo questionado, principalmente a comunidade lá de cima do Sonho Nosso, Coab. Umas mães me procuraram, porque sempre funcionou a piscina do piscinão ali da Coab, e era sempre bem movimentado. Esse ano parece que está dando aula só nele, não sei o que está sendo usado direito, por isso que eu estou fazendo um requerimento. Aí eu informei as mães que ia fazer um pedido do prefeito através do requerimento. Estamos no pleno verão, calor que está fazendo esses dias demais, né? Se abrisse o espaço para a criançada usar, nadar lá, seria uma boa, né? E ocupar a criançada, principalmente aos finais de semana. Uma área de lazer bonita, gostosa ali, né? Eu acho que parece que andaram roubando alguns fios, alguma coisa. Não sei. Se precisar pôr um guarda patrimonial ali para cuidar do espaço que dava para ser bem aproveitado. Então, requerimento, o intuito é ver se o prefeito consegue reabrir o piscinão da Coabinha para garotada, principalmente os altos da cidade. Obrigado. Continua em discussão. Eu também queria
falar alguma coisa, questão deste requerimento, meu voto favorável. E eu já também, Claudecir, pedi para que a Prefeitura, na administração passada, pudesse, da maneira que faz durante a semana, né, que o pessoal faz bastante pessoas de idade pratica hidroginástica lá, mas durante o final de semana, fazer uma programação, ou por que não, se fazer um chamamento para pessoas interessadas em explorar a piscina de fim de semana, abrir lá uma lanchonete para vender um sorvete, um refrigerante, e a pessoa que adquirir esse espaço, responsável para cuidar das crianças, por um salva-vida lá e um guarda, porque você pontuou aí uma situação que é um espaço que tem que ser melhor aproveitado, né? Porque tem, na verdade, pouco lazer para as crianças do alto da cidade. Então, meu voto também favorável ao requerimento. Está em votação. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Claudecir Pascoal, com a ausência do vereador Val Girioli, e será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento. Apresento à mesa, ouvindo outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado à Delegacia de Polícia de Barra Bonita para que, na medida do possível, encaminhe a esta Casa de Leis relatório contendo a relação do número de atendimentos e registros de ocorrência relacionados à Lei Maria da Penha, referentes aos anos de 2025 e 2026 até a presente data. Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo permitir que o Poder Legislativo acompanhe, de forma responsável e comprometida, os índices de ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher em nosso município. O acesso aos dados estatísticos atualizados é fundamental para subsidiar a formulação e o aprimoramento de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, ao fortalecimento da rede de apoio e à implementação de campanhas educativas de prevenção à violência. A análise dos números permitirá identificar a dimensão do problema local, possibilitando ações integradas entre os poderes constituídos e a sociedade civil. Ressalta-se que a solicitação refere-se exclusivamente a informações numéricas e estatísticas, sem qualquer identificação das vítimas ou das partes envolvidas, preservando-se integralmente o sigilo legal e a intimidade das pessoas atendidas. Diante da relevância do tema e da necessidade de constante vigilância e atuação do poder público na defesa dos direitos da mulher, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2026, Cássia Bispo de Almeida, vereadora. Em discussão, o requerimento da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Val Girioli, e será encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra Bonita. Requerimento. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao Conselho Tutelar de Barra Bonita para que, na medida do possível, encaminhe a esta Casa de Leis relatório contendo a relação do número de crianças e adolescentes atendidos por aquele órgão, bem como a especificação dos respectivos assuntos, as naturezas dos atendimentos, referente aos anos de 25 e 26 até a presente data. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade permitir que o Poder Legislativo acompanhe de forma transparente e responsável a realidade enfrentada pelas crianças e adolescentes do município, especialmente no que se refere a situações de vulnerabilidade, violação de direitos e demais ocorrências que demandam a atuação do Conselho Tutelar. A obtenção desses dados estatísticos é uma suma importância para subsidiar a elaboração das políticas públicas mais eficazes, bem como para avaliar a necessidade de ampliação de programas sociais, ações preventivas nas escolas e fortalecimento na rede de proteção à infância e juventude. Além disso, a análise dos assuntos mais recorrentes permitirá identificar possíveis demandas emergenciais, contribuindo para que o município atue de maneira preventiva e estratégica. Cumpre ressaltar que o acesso às tais informações de caráter geral e estatístico resguarda a identidade dos atendidos,
mas fornece elementos essenciais para o planejamento orçamentário e para a fiscalização das ações voltadas à proteção integral das crianças e do adolescente, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, considerando a relevância do tema e a responsabilidade institucional desta Casa, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2026, Cássia Bispo de Almeida, vereadora. Em discussão, o requerimento da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Palavra, autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, os demais presentes, novamente boa noite a todos. Sou favorável ao requerimento. Eu quero aproveitar já que a Cássia colocou o requerimento, fazer o pedido para o senhor prefeito, que nossos conselheiros tutelares, eles estão precisando de algum apoio, principalmente na estrutura do prédio. O prédio, para quem não sabe, do conselho tutelar, é ao lado da delegacia, e lá não tem acessibilidade. Quando você entra, eu tenho um degrau lá de 2, 3 degraus lá para subir. Eu, na minha opinião, pelo que eu conheço ali, a minha esposa é conselheira do Jairo também, né? A gente conhece bem como funciona. Eu acho que teria até que trocar de prédio, certo? Colocar num prédio com acessibilidade mais amplo para receber principalmente as crianças, né, com vulnerabilidade. É um trabalho de excelência do conselho. Eu conheço todas, né? A minha esposa mesmo já está no 3º mandato, tem muita experiência. Tem a Regiane também no 3º, acho que já está. A esposa do Jairo tem muita experiência e prática. Eu acho que a gente tem que dar todo o apoio que eles precisam, e agora está necessário, eles estão precisando de mobília, computador, o carro também já é um pouco mais velho, eles fazem plantão de 24 horas, né, precisa muito do carro. Então peço com carinho, o senhor prefeito, dê um pulo lá, converse com elas, toma um café com elas, vê como que está, se tem outro prédio público que possa transferir elas o mais rápido possível. Mas o requerimento é bem-vindo, lógico, né, temos que ter a informação. O Conselho já manda a cada 3 meses esse tipo de informação na Câmara Municipal. Eu acho que uns 15, 20 dias o presidente até leu o ofício que foi mandado, mas é bom a gente ter mesmo todos os dados, e pode contar comigo, com esse vereador, os conselheiros titulares, no que precisar, eu vou estar cobrando o prefeito, e voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgerioli, e será encaminhado ao Conselho Tutelar de Barra Bonita. Prefeito municipal. Conselho. Requerimento. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, seja oficiado à Agência dos Correios de Barra Bonita para que informe a esta Casa de Leis quais os motivos pelos quais não estão sendo realizadas as entregas de correspondências no bairro Campos Sales, neste município, esclarecendo ainda que há previsão para a regularização dos serviços na localidade. Justificativa. O presente requerimento decorre das diversas reclamações apresentadas por moradores no bairro Campos Sales, os quais relatam que, apesar de que o local já possuir código de endereçamento postal, o CEP, regularmente instituído, não vem recebendo correspondência em seus domicílios. Tal situação tem causado inúmeros transtornos à população, especialmente no que se refere ao recebimento de contas de consumo, notificações bancárias, documentos pessoais, encomendas, comunicação oficial e demais correspondências essenciais ao cotidiano dos munícipes. Muitos residentes afirmam estar sendo obrigados a se deslocar até a agência para a retirada dos objetos postais, o que gera dificuldades principalmente para idosos, pessoas com deficiências e trabalhadores que não dispõem de tempo hábil durante o expediente comercial. Considerando que o serviço postal constitui atividade de relevante interesse público, sendo essencial à garantia da comunicação formal e ao exercício da cidadania, faz-se necessário o esclarecimento oficial acerca das razões da não prestação regular dos serviços no referido bairro, bem como das providências que poderão ser adotadas para sua normalização. Diante da importância do tema e da necessidade de assegurar tratamento
igualitário a todos os bairros do município, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente requerimento. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2026, vereadora Cássia Bispo de Almeida. Em discussão, o requerimento da vereadora Cássia Bispo de Almeida. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgirioli, será encaminhado à agência dos Correios de Barra Bonita. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja viabilizada a volta do projeto Guri ao município de Barra Bonita, com implantação de um polo de ensino do programa, a fim de oferecer às crianças, adolescentes e jovens barrabonitenses a oportunidade de acesso gratuito à educação musical e qualidade. Vereador Jairo Mesquiato. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja implantado um programa municipal de arborização de iniciativa do município, abrangendo todos os bairros, com ações permanentes e incentivo ao plantio consciente de árvores pelos munícipes, bem como orientação técnica quanto à escolha de espécies adequadas ao ambiente urbano. Vereador José Jairo Mesquiato. Será encaminhado ao prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a operação tapa-buracos nas seguintes vias do município: Rua Augusto da Silva, de frente ao número 576, no Jardim Nova Barra, bem como na Rua Geraldo Fázio, esquina com a Avenida Arthur Balsi. Vereador Alexandre Batista de Oliveira. A indicação será encaminhada ao prefeito municipal. Indicação. Indicamos, nos termos regimentais, ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que o Poder Executivo regulamente, no âmbito do município, o serviço funerário relativo ao sepultamento de cães e gatos, junto a seus tutores, nos termos da Lei Estadual 18.397, de 7 de fevereiro de 2026, quando autorizado pela família concessionária da Campa ou Jazigo. Justificativa. A Lei Estadual número 18.397/2026 autorizou em todo o território do Estado de São Paulo o sepultamento de cães e gatos em campas e jazigos pertencentes às famílias e seus tutores, atribuindo ao Serviço Funerário Municipal a competência para disciplinar os procedimentos e regras aplicáveis. Considerando que os animais de estimação ocupam papel de destaque no seio familiar contemporâneo, sendo reconhecidos como verdadeiros membros da família, mostra-se necessária a regulamentação no âmbito do municipal para assegurar que tal direito possa ser exercido de forma organizada, segura e em conformidade com as normas sanitárias e ambientais vigentes. A iniciativa permitirá ao prefeito, por meio de ato próprio do Poder Executivo, estabelecer critérios objetivos, exigências de documentais e procedimentos técnicos, garantindo a segurança jurídica às famílias, à administração dos cemitérios e o serviço funerário municipal. Trata-se de medida de que avalia a sensibilidade social, respeito aos vínculos afetivos e organização administrativa, razão pela qual submetemos a presente indicação à apreciação. Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2026, os vereadores José Jairo Mesquiato, Cássia Bispo de Almeida. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Patrícia. Sim, a vereadora Patrícia Barreto também, a indicação faz parte dela também.
Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a instalação de um parquinho infantil nas áreas comuns do bairro Planalto Verde, com brinquedos adequados e infraestrutura mínima para lazer das crianças. Indicação do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que discipline as condições de recolhimento, remoção, guarda e destinação de veículos abandonados em vias e logradouros públicos no município de Barra Bonita, nos moldes do projeto de lei 96/2025, apresentado pelo Executivo do município vizinho de Macatuba. Indicação do senhor Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja implantada uma rotina periódica de limpeza e conservação de praça da imagem da Santa Nossa Senhora dos Navegantes, localizada na Avenida Shafiq Mucari. A justificativa. A presente indicação se faz necessária diante das inúmeras solicitações recebidas por esta vereadora, por parte de munícipes que frequentam o local e têm demonstrado preocupação com a conservação da referida praça e da imagem religiosa ali instalada. A imagem da Santa Nossa Senhora dos Navegantes já se consolidou como um dos pontos turísticos de nosso município, sendo frequentemente visitada por moradores e turistas que se dirigem até o local para momentos de oração, contemplação e também para registro de fotografias. Trata-se de um espaço de valor cultural, religioso e turístico para Barra Bonita. A falta de uma rotina regular de limpeza e manutenção que pode comprometer não apenas a estética do espaço, mas também a sua preservação ao longo do tempo. A adoção de um cronograma periódico de limpeza contribuirá para a conservação do patrimônio público, valorizando ainda mais o local e proporcionando um ambiente agradável e adequado para todos que ali visitam. Desta forma, considerando a importância do espaço para a cidade e atendendo aos pedidos da população, apresento a presente indicação. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2026, a vereadora Cássia Bispo de Almeida. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, na forma regimental, que coordene junto à Secretaria Municipal de Esportes a inclusão nas comemorações oficiais do aniversário da cidade, as competições tradicionais de futebol, truco e bocha, com as devidas premiações, conforme historicamente já ocorre há muitos anos no município de Barra Bonita. Indicação do senhor José Jairo Mesquiato. Esta indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a poda das árvores existente na Avenida João Paulo II, no trecho compreendido nas proximidades do comércio Espeto na Laje, até a Casa de Ração do Mané. A indicação do vereador Marcos Rogério Moraes será encaminhada ao prefeito municipal. Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a troca de lâmpadas queimadas nos postes localizados à rua Antônio Ferreira da Rocha, de frente aos numerais 140 e 170, bairro Jardim dos Ipês. Esta indicação do senhor Marcos Rogério Moraes, vereador, será encaminhada ao prefeito municipal.
Indicação. Indico nos termos regimentais ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a capinação e limpeza das áreas verdes localizadas nos bairros São Joaquim, São Domingos e Santa Teresa, bem como sejam notificados os proprietários de lotes particulares existentes nesses bairros, para que promovam a devida roçagem e manutenção de seus terrenos. Essa indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, extensível ao setor jurídico e ao setor de compras e licitações, para que seja adotada nos próximos editais de locação, permissão ou autorização de uso de espaços públicos em eventos promovidos pelo município, uma cláusula para assegurar o direito de preferência exclusivamente nos casos de empate às pessoas físicas ou jurídicas sediadas ou residentes no município. Moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldello Maldonado. Está em discussão a moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldello Maldonado. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, com a ausência do vereador Val Girioli, e será encaminhado ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, moção de apelo ao senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine junto aos departamentos competentes a realização de estudo técnico, urbanístico e ambiental, visando a implantação de uma marina na orla da Avenida Shafiq Mucari e, posteriormente, a adoção das medidas necessárias para a abertura de certame licitatório específico, a fim que o espaço seja estruturado e mantido pela iniciativa privada nos termos da legislação vigente. Justificativa. Na orla da Avenida Shafiq Mucari, configura-se atualmente como um dos mais belos e promissores cartões postais do nosso município e de toda a região, situada em área estratégica e privilegiada nas proximidades do Rio Tietê, cuja geografia local apresenta condições plenamente favoráveis para a instalação de uma marina destinada ao turismo náutico e ao lazer. Trata-se de uma iniciativa de diálogo diretamente com a vocação turística de Barra Bonita, reconhecida como estância turística e que possui potencial inequívoco para impulsionar o desenvolvimento econômico local, fomentar o comércio, gerar empregos diretos e indiretos, além de ampliar a atratividade do município perante visitantes e investidores. Ressalta-se ainda que diversos munícipes procuram este subscritor, manifestando apoio e sugerindo a concretização desta ideia e evidenciando o interesse coletivo na ampliação da infraestrutura voltada ao turismo sustentável e à valorização da nossa orla. A presente propositura busca um modelo moderno e eficiente de gestão, no qual o poder público municipal possa atuar como agente indutor, disponibilizando o espaço e garantindo a infraestrutura mínima necessária, enquanto a edificação, operação e manutenção integral do empreendimento sejam atribuídas à iniciativa privada, mediante procedimento licitatório próprio, transparente e adequado, assegurando a responsabilidade técnica, eficiente, administrativa e retorno social. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público e o potencial transformador da proposta para o fortalecimento do turismo náutico e economia local, apelo ao Executivo Municipal para que sejam adotadas providências cabíveis, atentando-se a esta justa e oportuna demanda. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2026, os vereadores Luiz Fregolente e José Jairo Mesquiato. Está em discussão moção de apelo de autoria do vereador Jairo Mesquiato e do
vereador Luiz Fregolento. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e também será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de aplausos. Apresento à mesa, ouvindo outro plenário, nos termos regimentais, moção de aplausos à senhora Fabiana Caroline Teixeira, em reconhecimento à sua relevante atuação voluntária em prol da causa animal, no município da Estância Turística de Barra Bonita. Justificativa. A presente homenagem tem por objetivo reconhecer o trabalho voluntário, dedicado e solidário desenvolvido por Fabiana em defesa dos animais em nosso município. Movida pelo amor e o compromisso por causa animal, Fabiana atua na forma incansável na arrecadação de recursos para auxiliar no resgate, tratamento e manutenção dos animais em situação abandonado e vulnerabilidade. Entre as iniciativas promovidas destacam-se a organização das rifas solidárias e outras campanhas comunitárias, cujo objetivo é levantar fundos para custear despesas veterinárias, medicamentos, alimentação e demais cuidados essenciais. Além disso, Fabiana presta apoio constante às protetoras independentes da cidade, que enfrentam inúmeras dificuldades financeiras e estruturais para manter o trabalho de proteção animal. Sua atuação fortalece essa rede e solidariedade, contribuindo diretamente para salvar vidas e minimizar o sofrimento de inúmeros animais. Seu trabalho voluntário demonstra sensibilidade, responsabilidade social e espírito comunitário, servindo de exemplo de cidadania ativa e compromisso com o bem-estar coletivo. Reconhecer publicamente pessoas como Fabiana é valorizar atitudes que fazem a diferença e que tornam Barra Bonita uma cidade mais humana, solidária e consciente. Diante do exposto, esta Casa de Leis manifesta seus aplausos e reconhecimentos pela nobre atuação voluntária e desenvolvida em prol à causa animal. Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2026, Patrícia de Oliveira Barreto, vereadora. Está em discussão moção de aplauso da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Valgirioli, e será encaminhada à senhora Fabiana Caroline Teixeira. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao setor competente, visando providenciar com a máxima urgência o tamponamento do buraco existente na rua Geraldo Fázio, de fronte ao Poupa Tempo, e na esquina com a farmácia localizada naquele ponto. Moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Em discussão, moção de apelo de autoria da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Valgirioli, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao setor competente, visando providenciar com máxima urgência o fechamento das dependências da casinha existente no campo sintético Álvaro Antonelli, o Duda, localizado na Coab. Moção de apelo do senhor Rodrigo Giraldelli Maldonado, vereador. Em discussão, moção de apelo de autoria do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. A palavra ao vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, voto favorável a essa moção. Já fui autor de vários pedidos também no mesmo sentido. Está em pleno abandono, infelizmente.
Como eu falei sobre o piscinão, né, que a garotada está precisando usar, ali também seria um ponto especial, um campinho bom quando abriu, quando inaugurou, um lugar bonito. Só que a grama esfarelou, não está dando para usar. Quem usa ali machuca facinho, quem joga futebol sabe que qualquer tombo que você dá, rala tudo. Peço ao prefeito com essa moção, o Kiko também, que é do esporte, que poderia dar um reforço, o Jairo também é ligado ao esporte, poderia também cobrar o prefeito. Tirar essa garotada que fica ociosa na rua, fica na rua, às vezes aprontando, fazendo coisa errada, poderia estar ocupando ele jogando bola, praticando esporte. Então sou favorável, peço aos 2 vereadores também que falem com o prefeito, que são ligados na área do esporte, para que faça a reforma o mais rápido possível. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, a moção de apelo e de autoria do vereador Rodrigo Geraldelli Maldonado, a ausência do vereador Valgirioli, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao setor competente visando: primeiro, a substituição de 2 lâmpadas queimadas na rua Ricieri Moratelli, na rua 9, Ricieri Moratelli, e segundo, a substituição das lâmpadas atualmente instaladas na rua Héctor Paulonce, de frente ao numeral 553, por lâmpadas mais eficientes e de maior capacidade de iluminação. Essa moção de apelo do senhor vereador Marcos Rogério Moraes. Moção de apelo, com a palavra o autor, vereador Marcos Rogério Moraes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, internauta que nos acompanha. Eu estive reunido, senhor presidente, nobres colegas, com alguns moradores para acompanhar a situação, fui até em loco, e lá eu escutei relatos de mães, né, que tem que aguardar sua filha chegar da faculdade, porque a iluminação realmente está precária. E a gente sabe que uma boa iluminação é um fator fundamental para a segurança pública, né? Então, a gente às vezes acha que é só 2 lâmpadas, que é um simples fator, que não é nada, mas agrega muito para a segurança pública. Então, eu peço ao senhor prefeito, ao secretário responsável, não só naquele local, mas que vê com agilidade todas as lâmpadas das nossas cidades aí que estão queimadas em vários bairros. É um fator primordial para a segurança pública. Tá bom, senhor prefeito? É só isso, meus colegas. Continua em discussão. Obrigado. Com a palavra o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, também sou favorável a essa moção. Eu falei até hoje com o Tuxinho sobre esse assunto, que eu também pedi também vários pontos nos autos da cidade e até agora não foram trocados. Acho que a maioria sabe que tem uma taxa específica para isso, que é a CIP. Acho que cobra de toda casa, todo morador, uma taxa acho que de 11 a 15 reais está cobrando. É para usar específico para isso. Só que eu não estou vendo muito, estou cobrando, pressionando, apesar que eu estou meio perdido quem que é o responsável por essa parte aí. Eu estou passando para o Tuxinho, mas eu não estou vendo agilidade. Já faz uns 15 dias que eu pedi na rua Antônio Baroni, no Sonho Nosso 4, em outra localidade, mas não foi trocado. Hoje eu cobrei ele de novo, ele não respondeu, infelizmente. Então, voto favorável, peço que o setor competente faça mesmo. O ideal seria um dos assessores do prefeito ligado a essa pasta correr os bairros. Eu lembro, há uns anos atrás, existia isso daí, e à noite mesmo. Pegava o carro e corria, eu fazia esse bairro a semana, outro bairro, porque é um serviço que já é cobrado da população. Não precisaria o vereador estar fazendo moção, cobrando o prefeito, cobrando... Já era para ter uma pessoa específica para ver essa falha, essa necessidade, e sair na cidade trocando todas as lâmpadas. Nos altos da cidade tem muita lâmpada queimada. O Alexandre acho que fez semana passada, né, Alexandre? Então precisava uma atenção maior sobre esse assunto. Espero que o senhor prefeito atenda a sua moção. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo de autoria do vereador Marcos Rogério Moraes, ausente vereador Valgirioli, será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, extensível à Secretaria Municipal de Saúde, para que
envide esforços no sentido de regularizar com urgência o fornecimento de suprimentos, fraldas e medicamentos indispensáveis aos cuidados do garoto do nosso município, diagnosticado com osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como doença dos ossos de vidro. Moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Justificativa da moção. Este vereador foi procurado pela mãe do garoto, que relatou situação extremamente preocupante e angustiante quanto à interrupção e à irregularidade no fornecimento dos insumos necessários ao tratamento e à manutenção da qualidade de vida de seu filho. Segundo narrado, o município estaria judicialmente compelido ao fornecimento contínuo de suprimentos, fraldas e medicamentos essenciais ao tratamento do jovem, em razão da gravidade da doença, que exige cuidados permanentes e específicos, sob pena de agravamento no quadro clínico e riscos à integridade física do paciente. Contudo, a genitora afirma estar enfrentando sérias dificuldades para a obtenção dos produtos. Relata que, ao comparecer ao local habitual de retirada, foi informada que as fraldas não estariam sendo entregues, sem qualquer previsão para a regularização do estoque. Além disso, os demais suprimentos estariam sendo disponibilizados em quantidade inferior à necessidade para suprir as demandas mensais da criança. Ainda conforme o relato, ao buscar esclarecimento junto ao setor responsável, foi informada pelo atendente de plantão que nada poderia ser feito naquele momento, o que aumentou o sentimento de desamparo da família diante da urgência da situação. A gravidade do caso levou a mãe do menor a recorrer às redes sociais para solicitar ajuda da comunidade, expondo uma situação que jamais deveria ocorrer quando se trata de direito fundamental à saúde, especialmente envolvendo uma criança portadora de enfermidade rara e severa. A osteogênese imperfeita é uma condição genética que provoca extrema fragilidade óssea, exigindo cuidados contínuos, uso adequado de medicamentos, insumos específicos e suporte constante para evitar fraturas e complicações. A descontinuidade no fornecimento pode representar risco concreto à saúde e à dignidade do paciente. Diante disso, é imprescindível que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adote providências imediatas para regularizar o fornecimento integral das fraldas, medicamentos e demais suprimentos prescritos, garantir estoque adequado para evitar novas interrupções, assegurar o cumprimento da decisão judicial existente, oferecer atendimento humanizado à família, com informações claras e responsáveis. Trata-se de questão que envolve não apenas o cumprimento da obrigação legal, mas, sobretudo, sensibilidade, humanidade e respeito à dignidade de uma criança e de sua família. Diante da relevância e urgência da matéria, espera-se o pronto atendimento neste apelo. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2026, o vereador Claudecir Pascoal. Está em discussão a moção, com a palavra o autor, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, é um assunto muito triste que essa família está passando, mas é um assunto que tem que ser trazido à tona para toda a população, né? Apesar de já estar sendo divulgado nas redes sociais, né? A mãe, por estar precisando muito, está divulgando. Tem esse relato que já foi atrás várias vezes. Em novembro, eu me lembro que a Tânia me procurou, eu falei direto com o prefeito, falei com o Cisso, e na época eles garantiram que ia resolver o problema dela, que ia ver o que estava acontecendo, mas nós não obtivemos respostas e a mãe também não conseguiu os materiais, não sei se foi por causa do fim do ano, principalmente as fraldas são muito caras, aliás, até essas fraldas também, eu acho que vai ter que ter outra matéria também que eu vou ter que mexer, porque o município ele cortou a maioria das fraldas entregue, alegando que as farmácias populares estavam entregando as fraldas. Só que agora o governo federal ele cortou
o subsídio das fraldas, ele diminuiu o valor, então não está mais compensando para as farmácias fazer a doação das fraldas. Então, acho que o município tem que voltar a fazer a doação de fraldas, não só por João, no caso aí, mas para todos que precisem. Eu vou precisar falar com o Cícero sobre esse assunto, que as farmácias populares, que nem eu trabalho em uma, já não estão mais entregando as fraldas porque não compensa mais financeiramente. Então, nada mais justo do que o município voltar a fazer a entrega. E o menino João, acho que a maioria conhece aqui, com toda essa dificuldade que ele tem, esse problema sério que ele tem, é sempre uma criança que está sempre com um sorriso no rosto. Então, eu peço a todos os vereadores, a população, com carinho, que se puder ajudar num Pix, numa rifa, e peço ao prefeito também, apesar de que o presidente comentou que parece que tem boas notícias para amanhã, né? Tomara que aconteça mesmo. E deixo aqui o meu apelo ao prefeito, à municipalidade, que no que puder ajudar, não só o João, mas toda criança ou pessoa que tiver acamado ou precisando de ajuda, que mande o assistente social, mande médico, vai o prefeito pessoalmente ver a situação. O que precisa é ser resolvido, porque também essas rifas que é feita, Pix que é feito, que a população ajuda, vai ajudar provisoriamente. O mês que vem vai precisar de novo de medicamento, fralda, é tudo produto caro. Então, através dessa moção, é um modo de pressionar aí a municipalidade para ajudar e ajudar constantemente, todos os meses. Peço voto favorável e quem puder ajudar a Tânia e o João, agradeço de coração. Obrigado. Continua em discussão, não havendo manifestação. Eu também queria me manifestar a respeito desse assunto, que a gente fica bastante triste, né, em ouvir uma situação que está acontecendo nesse momento. Queria ser bastante solidário à mãe e ao João Pedro também, e dizer que eu tive uma conversa hoje com João Paulo. Eu tive uma conversa antes de vir para essa casa, inclusive até mandei mensagem para a Poliana, que também, a gente não gosta de ficar citando o nome dos vereadores aqui, mas eu tenho certeza que todos os vereadores desta gestão, como anterior também, de forma direta ou indireta, já fez alguma coisa para estar ajudando o João Paulo, né? E muitos não gostam de divulgar aquilo que faz, eu também sempre procurei ajudar e não gosto de estar divulgando. Mas eu trouxe hoje aqui uma notícia que eu conversei com o secretário nosso, Cícero, da Saúde, dizendo que amanhã ele estará visitando a casa, né, do João Paulo, e ele já vai trazer amanhã algumas coisas de alimentação para ele que faz parte daquilo que o departamento ajuda ele, o departamento da prefeitura. E dizendo também que já estão preparando uma compra direta, né, das alimentação de fralda para o garoto, porque o pregão é só em 2 de março. A gente sabe que a burocracia de um pregão, se não vier dar certo, pode impugnar, pode demorar a compra também. Então está se fazendo uma compra direta. Mas eu também vejo uma situação que o prefeito, o Cícero, que é o secretário nosso de saúde, mas atrás deles nós temos aqui o nosso departamento, o departamento social, que a gente aqui, todos os vereadores, nós vamos estar apelando à secretaria para que faça a visita na casa, né, do João Paulo, a cada mês, a cada 2 meses, para saber da situação, para dar uma condição digna, né? Para que, não é como o Claudecir falou, nós estamos aí comprando pizza, fazendo rifa para sanar o problema de 1 e 2 meses. Nós temos que ter uma segurança para estar dando o tratamento adequado, né? Porque a gente fica um pouco tanto chateado quando vai para a rede social uma situação dessa e pessoas que gostam de aproveitar da situação ficam expondo os vereadores, que eles não têm nem noção do nome que eles ficam marcando certos vereadores, porque não têm conhecimento daquilo que esses vereadores fazem para a população dia a dia. Então, se eu não fiz para o João Paulo hoje, eu tenho certeza que eu fiz para alguma família, e essas pessoas só ficam jogando narrativa para ficar jogando contra a gente aqui na Câmara Municipal, contra o prefeito, contra o secretário da Saúde. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que a gente tem que dar a mão aí e solucionar o problema do João Paulo. Eu acredito que nós vamos estar atentos a essa situação, nós estaremos fazendo uma visita no departamento social aí, para que a assistente social faça uma visita mês a mês, para que as coisas daqui para frente possam estar melhorando, tá ok? Então, eu sou a favor também da moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal, e será encaminhada ao senhor
prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de apelo ao senhor prefeito municipal, extensível ao secretário municipal do Meio Ambiente, para que promovam estudos e desenvolvam um projeto ambiental voltado ao Rio Tietê, envolvendo crianças e adolescentes do município, com a utilização dos caiaques remanescentes do antigo projeto Navega São Paulo, atualmente armazenados no prédio do setor de transportes. Uma moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldello Maldonado. Está em discussão moção de apelo do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Não havendo manifestação. Com a palavra o vereador Cristian Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, eu vejo com bons olhos essa moção do vereador Rodrigo, porque eu acompanhei antigamente o projeto Navega São Paulo, e na época, quando foi lançado, em 2004, atendia 15 municípios e aproximadamente 3 mil crianças que eram atendidas de 10 a 15 anos das redes de escolas do município e escolas também do estado. Então, eu acompanhei bem de perto, eu vi que era um projeto sério, um projeto feito com excelência, e agora você trouxe, né, aqui para a gente, para votação e para que o prefeito possa atender a sua moção, e eu queria te parabenizar por essa lembrança e por trazer também essa moção aqui para casa. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Valgirioli, e será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de aplausos. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário nos termos regimentais, moção de aplausos ao senhor Alberto da Paixão Nascimento, conhecido como Beto Vagas, pelo relevante trabalho social de intermediações de vagas e emprego e apoio comunitário desenvolvido em nosso município. Justificativa. Não precisa? Ok. Moção de aplausos do vereador Rodrigo Giraldello Maldonado. Está em discussão moção de aplausos do vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, e será encaminhado ao senhor Alberto da Paixão Nascimento. A moção de aplauso com ausência do vereador Valgirioli. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvindo do outro plenário, nos termos regimentais, moção de apelo ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, São Paulo, para que, com a máxima urgência, seja realizada a pintura de solo em toda a extensão da estrada vicinal Comendador Orlando Quesini Ometo, que interliga os municípios da Estância Turística de Barra Bonita e Mineiros do Tietê. Moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Sim. Justificativa. A presente moção tem por finalidade chamar a atenção do órgão responsável para a situação preocupante da sinalização horizontal da referida estrada vicinal. Atualmente, as faixas de rolamento encontram-se praticamente apagadas, especialmente as marcações centrais que dividem os sentidos da via. Em períodos chuvosos, a visibilidade torna-se extremamente prejudicada e, durante a noite, a ausência de sinalização adequada faz com que o motorista não consigam distinguir claramente os limites da pista, tampouco identificar lombadas e demais pontos que exigem redução de velocidade. Trata-se de via de grande circulação utilizada diariamente por trabalhadores, estudantes, produtores rurais e demais usuários que dependem da estrada para deslocamento entre os dois municípios. A deficiência na sinalização, aliada ao tráfego frequente em alta velocidade, eleva significativamente o risco de acidentes, podendo resultar em danos materiais e, sobretudo, em perdas irreparáveis de vidas. A pintura de solo é medida simples, porém essencial para garantir segurança viária, organização do tráfego e prevenção de sinistros.
A revitalização urgente da sinalização horizontal contribuirá para orientar adequadamente os condutores, especialmente em condições climáticas adversas e no período noturno. Diante da relevância da urgência da matéria, espera-se pronto atendimento desse apelo por parte do DR de São Paulo, visando assegurar melhores condições de segurança aos usuários da referida estrada. Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2026, moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Está em discussão. Moção de apelo da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgirioli, e será direcionada ao Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, o DR. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto ao departamento competente, visando a execução imediata de serviços de limpeza, capinação e manutenção das áreas verdes situadas na rua Mário Andreoli, no Sonho Nosso 2, e na rua Linda Cavalari, Sonho Nossos 4, contemplando-se, inclusive, os canteiros centrais da referida via. Moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Está em discussão a moção, com a palavra o autor, vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, essa moção se faz necessária e urgente, né? Porque os autos da cidade, a cidade inteira praticamente não, está meio abandonada nessa parte de mato. Eu coloquei 2 endereços aí que eu tirei foto, mas tinha até outros endereços, não sei se... Venho aqui hoje mais na uma hora de vez fazer pedir o ajuda de documento. vocês para o meu filho João Paulo. Estou mostrando ele para vocês verem. Estou mostrando ele para vocês verem, né, que ele é uma... Na hora de fazer o documento acabou esquecendo, mas eu tenho umas fotos para mostrar nas localidades que estão precisando fazer a manutenção de mato, capinação, poda de árvore. Eu ando muito para a cidade, eu não estou vendo as equipes na Coab, no Sonho Nosso, no Jardim Nova Barra. Eu não estou vendo... Achou, Gabriel? Próximo de casa mesmo tem uma área que é a rua Mário Andreoli. Foi feito esse serviço lá na Mário Andreoli, é uma área verde. E acho que em setembro do ano passado, agosto, também, fiz bastante pressão aí. Foi uma equipe lá e fez, ficou bom na época. Só que nós precisamos, como na troca de lâmpada, nós precisamos da manutenção constante. Então, vamos supor, fez lá em setembro essa área que é uma área crítica, que a turma, além do mato crescer, joga entulho. Precisava, vamos supor, pular 1 mês, 2 meses, voltar na mesma área. Não precisava nós aqui, a população reclamando em rádio, criticando o prefeito, criticando a equipe. A equipe precisava ter uma pessoa dessa para fazer o mapeamento das áreas críticas e falar, aqui nós vamos passar 1 mês sim, 1 mês não. Não é tão difícil. Está faltando, acho que, organização ou gestão, né, que é a palavra mais certa, para poder gerir esse tipo de serviço e a gente não ficar aqui. Atrás do SESI lá também. Todo mês eu faço uma moção atrás do SESI. Do SESI novo lá. Tem uma área verde lá, os vizinhos ficam reclamando que o mato cresce, a turma aproveita e já joga entulho ali. Então a gente não precisaria... Eu quero persistir nisso daí com o senhor prefeito para chamar os encarregados e falar, passa 1 mês sim, 1 mês não nas áreas críticas. Faz um mapeamento. É tão simples, a cidade não é grande. Não conseguiu as fotos, Gabriel? Bom, na explicação pessoal ele mostra as fotos, mas o mato está bem alto lá em cima. Quem conhece a parte de cima lá e está andando por lá, está notando isso daí. Peço o voto favorável, peço à equipe de limpeza que vá o mais rápido possível na Coab, Sonho Nosso, CDHU e resolva de uma vez esse problema. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Valgirioli, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do outro plenário, moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran, se digne
a proceder com a revisão técnica e análise de viabilidade para a reversão no sentido de circulação da rua Capitão Paulo de Souza. Propõe-se que a referida via, atualmente operando em sentido único a rua Antenor Balse para a rua Antônio Franco Pompeu, retorne à sua configuração original, visando restabelecer a harmonia e a segurança do fluxo viário local. Moção de apelo do vereador Claudecir Pascoal. Moção de apelo, com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, essa rua, para que todos se localizem, ela fica atrás do antigo Bar do Jaço. Ela era sentido da pracinha Hipólito Lopes até a lanchonete do Mané. Fizeram ao contrário, mudaram a mão, não sei porquê, ficou esquisito. Não dá para subir a rua, é difícil de subir a rua e entrar. Como é mais fácil do jeito que estava, tá mão dupla ali. Então está causando muita reclamação da vizinhança. Eu, antes de fazer a moção, eu mandei um áudio para o Conduta, que é o responsável da área, mas infelizmente nem respondeu o áudio meu. Então por isso que eu fiz a moção ao senhor prefeito, para que acione quem é o responsável, não sei se é mau conduta, porque ele não respondeu, né? Se for o responsável, vai lá e vê a situação. Ficou esquisito com essa rua aí. É uma rua que não tem muito movimento, mas ela é estreitinha e estão cruzando muito carro um com o outro ali, está meio perigoso. Peço voto favorável. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação, aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Valgirioli, moção de apelo de autoria do vereador Claudecir Pascoal será encaminhada ao seu prefeito municipal. Existe aqui um ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assunto, indicação e contemplação do município para o mutirão de identificação e controle de população de cães e gatos. Prezado prefeito senhor Manuel Fabiano, tal, uma notícia boa direcionada à vereadora Patrícia Barreto. Parabéns à vereadora pela conquista. Esgotadas as matérias do expediente, não havendo vereador inscrito para o uso da palavra, passaremos para explicação pessoal. Mas quer usar, pode ficar à vontade. Senhor presidente, nobres colegas, é que agora a gente está com acesso às fotos da moção de apelo que eu fiz sobre o mato, a limpeza dos bairros. Gostaria que os senhores olhassem as fotos. Essa parte acho que não sou em nosso 5, se eu não me engano, sou em nosso 5. 5 não, no Vitória. Aí é Papa João Paulo II com a Linda Cavalari, é descida da Linda Cavalari. Enfim. Tem várias fotos aí com como está o mato, né? Que eu falei sobre a equipe, que a gente não se vê na cidade por aí. Às vezes, tá no Jardim Nova Barra, tá tendo bastante trabalho lá. Mas a gente não está vendo. Isso que eu estou achando estranho. Por isso que eu fiz a moção. Às vezes eu cobro também os assessores do prefeito, mas infelizmente tem uns que não respondem ou não retornam, não dá uma satisfação para o vereador. O pedido que eu estou fazendo também, alguém me procurou e reclamou do local. O Claudinho é chato, pega no pé, mas não estou pedindo para mim, lugar que nem é perto de casa. É algum munícipe que paga imposto está cobrando e eu automaticamente estou cobrando também. Obrigado. Antes de passar para a explicação pessoal, também queria fazer um leve comentário de uma indicação de minha autoria, juntamente com o vereador Luiz Fregolente, para que o prefeito estude com carinho a implantação de uma marina de porte médio grande, né, senhor Luiz? O senhor que é conhecedor da causa também, porque a gente percebe que depois que foi estendida a Avenida
Zanella Petri, juntamente com a Shafik Mucari, nós temos lá embaixo uma situação geográfica que oferece uma situação privilegiada para a instalação de uma marina. Então, essa moção vem de encontro ao senhor prefeito municipal para que ele estude, né, a maneira na questão ambiental, para que dê uma sequência nisso, né, para que possa deixar de forma legalmente dizendo, né, a instalação de uma marina e, diante disso, fazer um chamamento, né, regional, até porque não usar da televisão da região, fazer um chamamento de empresários que é do ramo que queira instalar uma marina aqui em Barra Bonita. Eu acho que nós temos que aproveitar esta oportunidade, quando nós temos o rio Tietê aí, tem que ser melhor explorado. Então, a gente pede para que o prefeito estude com carinho esta possibilidade. E também, a gente ouve muito, né, às vezes, o secretário da prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, o próprio prefeito municipal, os vereadores, na questão de a gente poder arborizar melhor a nossa cidade. Eu acho que teve alguma cidade aí que o prefeito apresentou um projeto de plantação de árvores na frente dos munícipes, né, mas cobrando um valor que eu não vejo a viabilidade de um projeto dessa natureza funcionar. O que eu penso, no meu entendimento, por que não começar por um bairro? Por aqui o Jardim Brasil, onde eu moro, a mãe do vereador Kiko mora, a gente fazer uma visita nas casas, batendo, né, conversando com a população. Olha, aqui cabe plantar uma árvore típica aqui para a calçada, que não vai danificar a sua calçada, que não vai atrapalhar a energia. Podemos, por endereço, vamos dar. Eu tenho certeza que no fim de semana, uma visita num bairro igual o Jardim Brasil, nós vamos arrumar aí uns 70, 80 lugares para se plantar. Aí sai daí, vai para o Sargentinho, vai para os Dracena e leva ao conhecimento da Secretaria do Meio Ambiente para que disponibilize lá um funcionário da prefeitura para que faça lá o lugar adequado e assim a gente vai dando pelo menos uma perspectiva de que a coisa vai acontecer. Porque a gente percebe que é uma situação que anda muito emperrada aqui em Barra Bonita, fala-se muito em arborizar, mas não tem um start, né? E eu acho que nós, vereadores, podemos até pensar numa situação melhor, vocês podem também estar opinando, para que a gente possa, junto, ajudar a Secretaria do Meio Ambiente e deixar a cidade de Barra Bonita um pouco mais arborizada, porque é a bola da vez. A gente está percebendo aí a situação climática do país e aqui o estado e a nossa cidade não é diferente. E também aí eu pego um gancho da vereadora Cássia também, que ela está pedindo melhorias lá no Mirante, lá onde tem a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Se você perceber atrás da imagem, lá foi plantada 15 mudas de eu não me lembro, não me recordo o nome, mas fui eu, juntamente com o meu menino, que plantou. Inclusive, nesse dia, o Mané, prefeito, junto com a esposa, estava passando naquele local. E você pode ver que já está dando flores, né? Está muito bonito, mas é o cuidado que tem que ser tomado. Tem que ter alguém lá para fazer aquilo que tem que se fazer. A gente percebe que todos aqueles pés de ipê que foi plantado na Avenida Shafik Mucari, na extensão, o que a gente percebe? Eu conversando com pessoas que é do meio ambiente, no canteiro central, os pés de ipê não desenvolvem. Porque, segundo essa pessoa, me passou uma situação de que a grama, na hora que encosta no pé, não desenvolve o pé do ipê. Você vê do lado da margem do rio, os pés de ipê que já está bem mais avançado, de tamanho grande, quase dando sombra, que foi plantado depois daqueles pés de ipê no canteiro central da avenida. Então, são os cuidados que tem que ser tomados. A gente sabe da dificuldade da prefeitura, mas uma cidade, instância turística como que é a nossa cidade, teria que ter umas 3 pessoas cuidando só da área turística. Começa lá na Zanella Petri, vem até o portal e volta, dando todo o trato, né, o cuidado necessário para que nossa cidade possa ficar ainda mais bonita. Senhor presidente, gostaria de dar uma palavrinha também. Pontuar que no ano que o prefeito José Oswaldo de Luca esteve na prefeitura aí, ele lançou um projeto de rearborização
na cidade, nas ruas, contemplou a população com aproximadamente quase 9.000 mudas de árvores plantadas, isso em 1990, já fazem 30 e poucos anos, né? 35 anos. Acho que está mais do que na hora da gente aproveitar e incentivar o departamento de meio ambiente nosso, o prefeito, com carinho para poder dar uma atenção e arborizar a nossa cidade. Acho que arborização é vida, é tudo de bom. É isso aí. E só para fechar o expediente também, tem uma indicação minha a respeito do projeto Guri, que me parece que o governador do estado está retomando, né? Sim. E a gente pede para que a prefeitura se empenhe o máximo e esse projeto poderia ser implantado nos altos da cidade, que lá a demanda é bem maior das crianças, né? Que tem um acesso mais fácil. E por que não? A gente tem uma pessoa aí, o Ivanil, da bateria Nota 10, é uma pessoa bastante interessada em também fazer um projeto aqui em Barra Bonita. Se você deparar com a quantidade de instrumento que tem guardado na escola da SECAP, a Escola Mariana, SECAP, nós tentamos trazer aqui para Barra Bonita uma bandinha marcial, inclusive o Xande, acho que acompanhou, quando ainda ele não era vereador, mas o maestro Marcelo Maganha, da cidade de Lençóis, uma pessoa bastante competente, e tentou implantar aqui na Barra Bonita. Inclusive recuperar os instrumentos que estão guardados lá. É um patrimônio que pouca gente aí da Barra Bonita sabe que tem. Então teria que aproveitar as pessoas da Barra, que de repente eles poderão aí uma bandinha tocando nos eventos, né, de nossa cidade e na orla turística nos fins de semana. E é um meio de incentivo para as crianças também. Senhor presidente, tenho conhecimento desses instrumentos, são de excelente qualidade. Realmente precisa desse incentivo. Mais nada para o expediente, passaremos para a ordem do dia, constando do seguinte. Segunda discussão e votação do projeto de lei 011/2026, de autoria do Executivo, que autoriza a alienação de imóvel municipal mediante leilão público. Está em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 01/2026, com ausência do vereador Valgirioli. Nada mais a tratar, passaremos para a explicação pessoal, conforme inscrição, a vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanham, internautas, eu gostaria de vir na minha explicação pessoal, agradecer o grupo Por Elas, na pessoa da Ramona, que no domingo, dia 15/2, realizaram um treinão em prol da ONG SOS Focinho Carente, que essas meninas e esses rapazes arrecadaram ração e um valor que foi destinado a pagar clínicas veterinárias. Eu acredito que todo esse trabalho voluntário, toda essa força destinada às nossas instituições que tanto carecem de ajuda é muito bem-vindo e digno de eu estar aqui agradecendo essas meninas. A Lili, que participou também com seu cachorrinho, né? Foi na comissão de frente. E é isso, é muito importante. E eu gostaria de agradecer também o deputado Rafael Saraiva, que é um deputado estadual muito atuante, né, na causa animal do nosso estado, que é um dos responsáveis pela lei que não é permitido a demais ficarem acorrentados, né? E que ele nos agraciou, tanto ele quanto o Guto Machado, que é um protetor, que é um amante da causa da nossa cidade de Jaú, que eu posso chamar de amigo de causa, né? Que presenteou a nossa cidade com 130 castrações, que vai acontecer no dia 1º de março no nosso município, em forma de castramóvel, né, que já foram realizadas as inscrições, foi divulgada. E agradecer também o CCZ pela parceria, né, que a gente fala que é uma parceria. Quando a gente conquista algo, a gente não pode deixar de trazer só a glória para a gente. Eu costumo dizer que a causa animal, ela sempre cabe mais um.
E eu sou o tipo de pessoa que eu nunca me vanglorio de nada, né? Eu falo, nós ganhamos, nós recebemos. Então, eu gostaria de agradecer ao CCZ, que sem eles não seria possível. Agilizaram esses cadastros e, pasmem, foram 130 castrações, passaram de 270 cadastros, que eu acredito que o CCZ vai abraçar esse restante dessas castrações. No mês de maio, a gente vai trazer mais castrações para o nosso município. E é isso, a gente fica feliz que o que acontece? 130 castrações, dobrou o número de vagas. Isso acontece que as pessoas estão tomando consciência o quanto é importante castrar seus animais, o quanto é importante investir em políticas públicas, né? A gente fala de políticas públicas, muitas vezes as pessoas torcem o nariz, e a gente vê o quanto é importante políticas públicas para as pessoas mais carentes e que precisam, não só na causa animal, mas das pessoas com deficiência, na saúde. As políticas públicas são muito importantes e muito necessárias. E é nesse momento que a gente vê o João Paulo, políticas públicas, animais, políticas públicas, é onde a gente tem que abraçar a causa. Né? Quando a gente tem que apoiar, quando a gente tem que, num orçamento, pensar, repensar o que a gente aprova, o que a gente não aprova, o que é importante, o que não é, o que é prioridade, o que não é, e a gente vê como as políticas públicas, quanto a valorização das causas das pessoas que mais necessitam, na hora do orçamento é importante a gente aprovar. É só isso, senhor presidente. Conforme a inscrição, o vereador Cristian Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, Dia do Esportista. Gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos a todos aqueles que fazem do esporte parte de sua rotina e da sua história. Lembrando que todo atleta é um esportista, mas nem todo esportista é um atleta. E há uma diferença nisso, né? O atleta, ele vive de alto rendimento, das suas conquistas, e o esportista é aquele que faz o esporte, que pratica como forma de qualidade de vida. E aproveitar também para deixar aqui o meu apoio ou o meu incentivo para aqueles que ainda não praticam uma atividade física ou que não fazem um esporte, para que eles possam começar a praticar o seu esporte, porque certamente trará grandes benefícios para a saúde. E complementando aqui a fala da vereadora Patrícia, também o esporte é algo que a gente tem que pensar como forma de políticas públicas, né? Não, incluindo juntamente com a causa animal, com a questão do João Paulo, né? Com o menino João Paulo, enfim. Então é necessário que a gente possa olhar sempre com muito carinho para essas causas, né? E quando a gente aqui se coloca, se posiciona de uma forma que a gente possa colocar aqui os nossos pensamentos e acreditar naquilo que a gente levanta como bandeira. E então eu só gostaria de deixar aqui meus cumprimentos, né, a todos os esportistas e agradecer por esse momento. Obrigado. Dispensando a palavra, o vereador Claudicir Pascoal, com a palavra o vereador Luiz Fregolento. Boa noite, presidente, demais colegas. Primeiramente, deixa eu aproveitar o gancho no caso do menino do João Paulo que eu vi ali, né? Realmente são muitas pessoas solidárias que ajudam, e ajuda solidária mesmo, humano, sem querer fazer nenhum tipo de publicidade. Mas eu acho que tem gente, às vezes, nas mídias, algumas pessoas, eu estou dizendo, não estou generalizando, mas tem quem se aproveita dessa situação de uma forma demagógica, que às vezes até nos entristece, de ver que uma causa dessa, que é uma causa nobre, de uma doença, de um menino que tem realmente seus problemas, mas tem gente que se aproveita daquilo para fazer mídia, para criticar vereador, para criticar a administração pública, se aproveita da situação. Isso
realmente é muito triste. E tem pessoas que se aproveitam disso e não é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Mas eu sou solidário da causa também e a gente ajuda sem querer aparecer. Segunda coisa, com relação a plantio de árvores, gostei muito da fala do Adriano e do Jairo. Realmente seria muito importante um projeto desse para que pudéssemos repetir o prefeito Antônio Oswaldo De Luca lá, né, e fazer um trabalho bonito na cidade de plantio de árvores novamente. Seria muito bacana. Por último, com relação à moção feita por nós sobre a construção, o estudo para que se aproveite a nossa orla aí com mais uma marina. As marinas existentes hoje estão com seus espaços físicos aí limitados já, né, sem condição de expandir, sem condição de crescer, tanto a da Barra quanto a de Igaraçu. E nós temos uma orla maravilhosa ali, né, realmente que... E muitas pessoas que têm lancha têm questionado, eu sei que você foi questionado, eu também, da necessidade de aproveitar aquela orla ali e levar um projeto desse adiante. Tem pessoas até de fora que às vezes já me procurou também, que por questões de lugar, de espaço, ter dificuldade para deixar, então às vezes vem com a embarcação e até volta. Então seria muito importante essa moção, prefeito, dar uma atenção e tentar levar esse estudo adiante. Nós temos o Rio Tietê, que é uma bênção para a cidade, né? E poderíamos com isso até atrair mais e até alguns esportes mais aproveitar com isso, né? Muito obrigado, é só isso. Boa noite. Não havendo mais vereador para explicação pessoal, nada mais a tratar, marco a próxima sessão ordinária para o dia 23 de fevereiro, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.